Olá, Daniel. Oi, Olá, boa noite. Tudo bem com você? tudo bem e você? Tudo ótimo. É um prazer tê-lo aqui na nossa live, fazendo essa live Prazer é comigo. todo meu. Obrigada por ter Espero poder aceitado o contribuir convite. mesmo aí com as dúvidas, né? Sim, então tá bom. Vamos começar nos apresentando. Você quer se apresentar primeiro, por gentileza? Tá bom. Sou Daniel Carvalho, sou neuropsicólogo, sou psicoterapeuta também, especialista em terapias cognitivo-comportamentais e atualmente trabalho num grupo no Hospital das Clínicas relacionados ao traumatismo crânioencefálico. Então, faço mestrado também exatamente nesta área, enfim, e tenho um interesse enorme por essa área. Fui me apaixonando, né? Quando a gente vai conhecendo o TCE, a gente vai descobrindo que isso é um problema muito maior do que a gente imaginava, né? Isso. E a gente vai crescendo a dimensão em volta disso, né? E sobre isso que a gente vai comentar hoje aqui com você e com o pessoal que está acompanhando. Então, tá bom, eu vou me apresentar também, a gente já começa. Eu só queria pedir para as pessoas que acabaram de entrar, para todos os que estão nos assistindo, para nos enviar um joinha aí, para saber se estão nos ouvindo bem, se está tudo certo com a conexão, para que a gente possa começar. Quem puder enviar um ok, que está tudo certo com a nossa transmissão, agradecemos. Então, eu sou Ana Cristina Lamounier, eu sou neuropsicóloga, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, formada pela Santa Casa. Também faço parte do projeto Traumatismo Crânioencefálico, junto com o Daniel, mas eu sou na parte de trauma também, do TCE. Então, é um tema que me interessa bastante e estarei futuramente ainda fazendo pesquisa nessa área. Muito obrigada, pessoal. Então vamos lá, vamos começar então o nosso tema, um tema muito atual, muito importante, que eu considero até como uma questão de saúde pública, né, pelas consequências, pelas dificuldades cognitivas comportamentais que esse trauma traz, com as suas sequelas que podem se perdurar aí por muitos anos, até pode ser também irreversíveis, né? Então eu queria que a gente começasse e você nos explicasse, Daniel, quais são os tipos de traumatismo crânioencefálico. Até comentando um pouco do que você estava falando, né? Que é um problema de saúde pública, e é mesmo, né? Porque o número de casos é enorme com relação até a outras doenças. E o traumatismo, ele é bastante complicado porque ele requer uma série de cuidados, né? Então, logo após o trauma, muitas pessoas precisam de internação e depois também os prejuízos que vão surgindo, né, no decorrer da recuperação da pessoa e durante o tratamento. Então, o que que é o traumatismo, né, craniano aí? Então, ele é basicamente de duas formas, né? Ele é aberto ou fechado. Então, qual que é a diferença? O aberto sempre tem algo penetrante que passou pelo osso craniano, né? Que atravessou a caixa craniana. Aí pode ser uma bala de uma arma de fogo, por exemplo, pode ser uma facada, pode ser um acidente, por exemplo, com uma ferramenta, Uhum. né? Como a gente já viu, chave de fenda, serra, né? Enfim, sempre algo que ultrapasse o aberto, aquele que ultrapassa a caixa craniana, né? Que ultrapassa o osso, né? E tem o Isso. fechado também. O fechado, ele é aquele trauma que ele é gerado, então assim, não é, né? Mesmo que haja uma quebra da caixa craniana, não há uma invasão, tá? Então, assim, nada entra ali dentro. O que que acontece? O nosso cérebro, ele fica ali suspenso em líquido. E aí, então, quer dizer que ele tem uma flexibilidade ali dentro. Então, quando há
desaceleração muito rápida, Uhum. pode ter um trauma ali, quer dizer, ele se machuca ali dentro, ele fica se batendo dentro do crânio e ele se machuca, né? E aí ele causa aí uma série de ferimentos dependendo de como que aconteceu isso e causa prejuízos, né? Então a lesão ela pode ser também focal, ou seja, né, num lugar específico, então vai uma pancada exatamente aqui e tal, ou objeto penetrante exatamente aqui, então tem um foco dessa lesão, ou ela pode ser difusa, como isso que eu estava falando, por exemplo, né, de uma desaceleração muito rápida. Não. Então, vamos imaginar, por exemplo, um motoqueiro que ele bateu em outro carro e ele caiu. Então desacelerou muito rápido, parou muito rápido, Isso. tá? E caiu. Não teve assim, por causa do capacete, ele ainda estava protegido. Então não foi uma lesão penetrante, nada penetrante, né? Foi uma lesão fechada. Mas o cérebro ali dentro ficou se batendo, se machucando ali, Isso. né? Então essa série de machucados é que vai causar os prejuízos aí dessa pessoa que precisa ser tratado, né? Tem os Então pode ser rompimentos também dos axônios, né? Nesse impacto aí, nessa batida aí entre a caixa craniana mesmo, né? Tem essas isso. sequelas Né? que vão ser irreversíveis, né? Às vezes são, né? Te lembrando, né, que os axônios, né, então assim, os neurônios que são que formam o nosso sistema nervoso. Isso. Então, os axônios são a continuação dos neurônios, né? Aquele rabinho no desenho que a gente viu na escola dos neurônios, né? Então, são os axônios. Isso. Então, na parte mais externa do cérebro, fica a parte do núcleo do neurônio. Os axônios descem por todo o corpo, né? Então, a gente tem axônios bem longos, por exemplo, que começam na cabeça e vão até lá o dedão do pé, Isso. né? E o que que acontece, que pode acontecer dependendo do trauma, que a gente chama de uma lesão axonial difusa, né? Então, que vários neurônios sofrem uma torção por causa dessa desaceleração muito rápida e muitos deles podem se romper. E as consequências, né, as sequelas, quando isso acontece, são bastante graves. Apesar de, você olha por fora, nem teve um trauma, assim, uma quebra, não necessariamente teve uma quebra do crânio. Então, esse é um tipo bastante grave de lesão aí. E quando a gente está pensando em lesão, né, é importante falar Sim. também que nem sempre isso acontece só por causa de um acidente automobilístico, né? Então tem várias formas de Isso. poder Ah, acontecer isso. essa lesão, né? E aí muitas pessoas esquecem disso, que você pode sofrer uma lesão aí craniana por uma simples escorregão em casa, que a Com gente chama de certeza. queda da própria Da altura, própria altura. né? Então, dependendo como foi essa queda, ou como você bateu, você tem aí um traumatismo craniano que você não esperava. Você falou, nossa, mas uma queda? Sim, né? Como eu já atendi lá no hospital, por exemplo, um senhor que ele estava lá no quintal, né? Escorregou, bateu a cabeça e teve o traumatismo, teve o trauma, né? Sim. E isso acontece também com as crianças. Numa simples brincadeira, isso pode acontecer. Desde um andar de bicicleta, né? Até mesmo aquela coisa, tá trocando a fralda, caiu do trocador, né? Isso. E Aí isso a já gente entra, pode. né, Daniel, na questão da população mais atingida. Qual é essa população mais atingida? No caso, a gente começou falando sobre Uhum, crianças, né? Tipo, todos nós estamos sujeitos a passar por um tipo de qualquer trauma, um né? de Como você nós. acabou de Uhum, falar. Até dentro da nossa própria casa, nós estamos sujeitos a isso, né? sim. A ter esse risco. Qual é a população mais atingida desse trauma? Existe uma Bom, forma de especificar? sim. Primeiro, assim, né? Homens, né? Numa proporção de 2 para 1. Então, a maioria dos pacientes com traumatismo crânioencefálico são homens. A idade de maior repercussão são de pacientes mais jovens, no início Uhum. aí, então finalzinho da adolescência, né, até por volta aí dos 25, 30 anos, né?
Porque são pessoas que normalmente acabam se arriscando um pouco mais. Então, de acidentes de moto, por exemplo, ou mesmo de batidas por carro, né? Todos os acidentes automobilísticos são da maioria das pessoas. Tá? Então, essa é a população maior aí. Com relação às crianças, né? Então, o traumatismo craniano em crianças é responsável por 50% das mortes de crianças até os 10 anos de idade. Né? Sim, Então, infelizmente é pouco falado isso. Acho que deveria ser mais bem mais bem explorado isso, explorado. né? E se fala pouco. Né? Então tem uma série de mitos aí sobre criança batendo a cabeça. Não foi nada e às vezes não é bem isso. Então precisa tomar bastante Isso, cuidado com isso, fora as sequelas, né? Que a gente vai falando aí daqui a sim. pouco mais das sequelas que vem entre E em isso, né? crianças também, né? Esse incidente acontece mais em criança, também em adultos jovens, mas também ter muito cuidado com a questão dos idosos. Idosos sofrem muito com Sim, isso, né? Queda da própria sim. altura, crianças Uhum. também entram nessa questão. Então, por mais que, no caso da criança, não, os pais, por exemplo, não entendam. Pode ser que seja uma queda, ou simplesmente uma queda, bateu a cabeça e não tenha nada. Mas não Sim, ficar sim. no achismo, é melhor realmente levar para É, o socorro, né? E ter toda essa certificação médica de que realmente está tudo bem. Eu acho que os cuidados são com essenciais em certeza. relação a isso, né? Para a maioria das pessoas, na verdade, né, nunca é nada de muito Sim, grave, né? Então, verdade. assim, tanto para criança, a gente está falando vamos falar dos dois extremos, que Uhum. são os acidentes mais leves, né, ou menos visíveis, pelo menos. Então, isso que a gente está falando de quedas, Uhum. só que são as pessoas com o maior grau de sequela mesmo por essas coisas mais leves. Então, os idosos, que têm uma recuperação mais difícil, e as crianças que ainda estão ali com o cérebro em formação, né? Isso mesmo. Então, o que é melhor? Houve uma queda, né? Vá para o hospital. Leva para o hospital, lá o médico vai ver, vai avaliar, né? Se não foi nada, que na maioria dos casos realmente não é nada de mais grave, ok, ótimo. O problema é que para aqueles casos que não são nada, né? Que tem realmente alguma coisa, as consequências são graves. Então precisa ser realmente cuidado. Com certeza. E um cuidado essencial, né? Porque se, por exemplo, a criança, no caso da criança, ou do idoso, ou qualquer outro, ou no caso outra população atingida, né? No caso de acidente automobilístico e tudo mais, achou que não era nada, foi para casa ou ficou, não sentiu nada. Por mais que o trauma seja leve, que existe né, os graus de trauma, dependendo aí da forma como foi a lesão ou o local da lesão, seja leve, moderado ou grave, mesmo leve, visivelmente pode ser que não tenha nenhuma sequela, mas Sim, isso pode sim. perdurar, né, para uma outra situação da vida, no caso da criança, aquele momento não foi nada, mas depois pode aparecer sequelas, não é isso? Com certeza, né? E sequelas de maneiras diferentes, né? Que vai variar bastante de acordo com o que foi o trauma, né? Mas a gente pensando até de trauma leve, para você ter ideia, né? Os traumas leves e repetitivos, né? Que, por exemplo, né, no caso dos esportes, nem vou falar de luta, porque aí os traumas nem sempre são leves, tá? Sim, Às vezes tem traumas bem sérios, né? Mas, por exemplo, de um jogador de futebol. Ao cabecear a bola, ele sente um pouquinho de tontura e aquilo nada que chame muita atenção. Mas aquilo numa constante acontecendo várias e várias vezes, vai causando uma lesão, né? Então vai causando uma espécie de inflamação ali dentro do cérebro e isso ao longo do tempo vai provocando coisas que são bem graves, como por exemplo um Alzheimer precoce, né? Um tipo de Alzheimer precoce muito mais cedo do que numa pessoa que não sofre esse tipo sim, de pancada
né, numa constante aí, como é o caso de um jogador de futebol, por exemplo. Sim. Caso de luta, então, é pior ainda, né? Então, ali que as Porque pancadas são bem o fortes, adversário quer derrubar o adversário, né? Então, onde sim, vale mais é cabeça na é um bom alvo, cabeça, né? né? O golpe na cabeça, né? Sim, sim. Muitas vezes te vê desmaiado ali e tal. Sim, Então as lesões costumam ser bem, bem sérias ali, né? Mas ainda assim são pessoas que, digamos, estão conscientes sobre, né? sim, Sobre são tá profissionais, lutando né? ali, Acima tá de tudo, consciente. é verdade, são profissionais, mas que Sabem do diante, risco, sim, sabem do né? risco, Mas às vezes a verdade. gente tá numa situação, por exemplo, do jogo de futebol, que é mais corriqueiro, aquela coisa da pelada entre os amigos, tal. Então a pessoa dá uma cabeçada, cai meio zonzo, tal, não é nada. Será que não? Né? Verdade. Para um esportista até existem alguns protocolos, isso, se tem desmaio e tal, né? Mas normalmente as pessoas que não são atletas realmente, ou não estão dentro das regras do atletismo mesmo, então como um campeonato oficial, né, Uhum. de futebol, tem médicos, tem as coisas ali acompanhando, costuma não dar muita bola para isso, né? Então, e depois os problemas podem ser mais graves. Então, assim, é muito, mas é muito melhor sempre. Procure um médico, vai ver o que está acontecendo, faz o exame de imagem, né? E fica tranquilo. Se não teve nada de mais sério aí. E aí, nós falamos agora da questão da lesão, isso vai depender de acordo, as questões das sequelas, elas vão depender de acordo com o local da lesão, isso varia. Poderia nos trazer um pouquinho sobre essas informações, se as sequelas cognitivas, elas variam de acordo com o local da lesão? Quando a gente está falando, né, do cognitivo, sempre a gente está pensando nas questões de pensamento, né? Então, as funções principais aí. Então, memória, né, função executiva, que é aquela capacidade de se organizar com as coisas, velocidade de processamento, a pessoa fica com aquele pensamento meio lento, né? Isso. Então, você fala e parece que ela demora para processar, para pensar. A atenção também fica muito dispersa. Isso são as coisas mais comuns, né, de consequências cognitivas aí Cognitivas. nos traumatismos. Nas crianças muda um pouquinho, né, porque às vezes você tem alteração de humor, você tem agressividade, ou mostra um cansaço muito mais forte do que seria o normal, né? Uhum. Impulsividade, então tem algumas coisas, já algumas pesquisas relacionadas à impulsividade, ao TDAH, por conta disso, né? Então, são as sequelas mais comuns aí. Mas a Isso. gente tem também algumas outras sequelas. Por exemplo, visão, não é? Então, pode diminuir visão, pode ter problema de visão, tanto de foco como realmente da capacidade, da acuidade visual, né? Quantos consegue ver, Uhum. audição, dependendo onde foi a lesão, Isso fala, mesmo. tá? Então, depende Até onde de é a também. lesão. Desculpa, eu te cortei, pode finalizar. Desculpa. Então, dependendo de onde for a lesão, então você pode ter vários prejuízos motor, né? Como se mexer, né? Como articular, inclusive fala, né? Então tem muita coisa que vai variar de acordo com o Isso, local da lesão e com a gravidade. você falando, né, de todos os aspectos cognitivos também, das dificuldades, dependendo do local da lesão, eu tive uma experiência com uma paciente no atendimento, ela teve um trauma, até contando aqui a experiência, um trauma muito grave, um atropelamento por ônibus aqui em São Paulo mesmo, e ela teve muitas sequelas. Você falou das sequelas cognitivas, ela teve, principalmente atenção, memória, que é um dos índices mais prevalentes aí no trauma, né? Uhum, Ela também perdeu o tato e o paladar. Ela, no caso, uhum, ficou tudo. Ela não sentia mais, no caso, o cheiro, o olfato, teve a perda do olfato, do paladar.
da audição dela também ficou Uhum, com prejuízo. Então, para ela, é como se ela tivesse perdido o colorido da vida. Essa é uhum. uma das frases que me marcou bastante dessa paciente, porque ela não sentia, não tinha mais os aspectos de sentir, de ouvir com clareza como era ela antes do trauma, né? Então, E são como faz falta sequelas isso para a vida, né? irreversíveis. Sim, A gente imaginar sem a pode. gente ter essas coisas que são tão comuns pra gente, né? Imagina como isso faz falta. E a gente tem a tendência de só perceber a falta que faz depois que perde, né? O Depois que problema perde. então, o problema é recuperar isso depois, né? Então Porque não tem é uma sequelas que tarefa são fácil. irreversíveis, né? É, que até hoje são irreversíveis, né? Então, Sim. porque tem muito ainda a se descobrir sobre o cérebro, então ainda Uhum. continua uma parte do corpo ainda muito nebulosa, né? Então a gente tem muito para descobrir. Então as pesquisas tem muito para pesquisar em volta disso e muito para se conhecer do que fazer exatamente para recuperar. Porque se a gente pensar, olha, qual que é o remédio que você toma para um TCE? Não existe um remédio específico, né? Você tem algumas medicações que ajudam um pouco com relação às sequelas que podem ter ali, então, de inchaço no cérebro, né? De dor de cabeça, então, tem algumas coisas assim que tratam paliativamente, Uhum. que diminui convulsão, então você tem remédios que possam fazer isso. Você tem também as cirurgias, que muitas vezes são necessárias, né? Então, as Sim. cirurgias ajudam a melhorar ali aquela lesão, mas tem outras coisas que são complicadas ainda, como o processo inflamatório que você tem ali dentro do cérebro. Uhum. E aí não se tem muito, não se consegue fazer muita coisa. Numa tentativa, né, de se autopreservar ali por causa da lesão, o cérebro acaba soltando toxinas ali que diminuem realmente a lesão, só que ao mesmo tempo atrapalham outras coisas, né? Sim, Então, verdade. as pesquisas hoje em dia são muito ainda com relação ao TCE, ainda são muito, comparado a outras coisas, né? Ainda são muito primárias, tem muito para a gente descobrir ainda, né? Então, toda vez que a gente vai estudando alguma coisa do TCE, a gente vai descobrindo uma coisa a mais, uma coisa a mais, uma coisa a mais, parece uma coisa Sim, assim, sem fim, né? Por isso que é apaixonante, né? Para com nós certeza. que gostamos Verdade. disso, né? E que a gente vê as sequelas, as consequências ali sobre as pessoas. O quanto que é importante que se possa desenvolver realmente um tratamento que melhore mesmo a pessoa, o que a gente consegue muito pouco ainda hoje. É Então verdade. a gente não tá nessa tentativa, né? Tá? O nosso cérebro realmente é uma caixinha de surpresas, né? E imagina o impacto se é uma caixinha de surpresas, imagina o impacto disso, de uma lesão tão severa, ou de não, especificamente não ser tão severa, porque tem situações em que a pessoa sofre o trauma, ela sente aquelas dificuldades cognitivas, seja comportamentais, mudou a vida dela. Não só a vida dela, mas para quem está, no caso, a família, quem são os cuidadores. Só que às vezes são imperceptíveis, imperceptível no sentido, às vezes a questão da imagem, né, exames de imagem, não consegue alcançar aquilo que aquela pessoa Sim, está passando de dificuldade devido a sim, esse trauma, ou uma questão de depressivo ou de ansiedade, teve toda uma alteração, ou seja, uma pessoa que era antes funcional, trabalhava, né, tinha todas as suas atividades, seus afazeres, era independente. Imagine como não é a vida dela depois de todo esse trauma. E como não só dela, mas também da família. Muda radicalmente. Então, a família, eu acredito que a família, amigos, sejam primordiais para o apoio dessa pessoa, que sofreu esse você sabe que trauma, né? precisa muito, né, entender também, né? A gente Uhum, falando da família, o sim, com quanto que precisa certeza. entender o que acontece, porque você olha para a pessoa, tá boa,
Não Uhum. tem nada, né? Tá? É muito diferente quando você vê um machucado. Mas ali cicatrizou, cresceu o cabelo de novo, então essa pessoa tá ótima. Só que por dentro não está, Não está. né? Então a gente tem coisas, por exemplo, como o cansaço. Né? O cansaço muito grande é muito maior para quem, né? Os pacientes reclamam bastante disso. Para quem já Sim, teve uma lesão craniana, o corpo fica diferente, se cansa muito mais fácil, parece que é tudo muito mais difícil. Né? Então não tem mais o mesmo rendimento que tinha antes. E isso nem sempre é perceptível, às vezes até para o paciente. Então, né, verdade. dependendo, né, como é que foi aquela lesão ali, até o paciente fala, não, mas espera aí, como é que eu tô assim? Não, não tô, né, nem tem a percepção exatamente Uma do, questão do, de do aceitação, problema. né? No caso de psicoeducação para os familiares, também para o paciente, porque Sim, agora passou por uma situação tão difícil que para ele ser dependente de um familiar, já para ele já é muito difícil. Então, essa questão de aceitação, aí vem todo o rebaixamento cognitivo, né? Consequentemente, alguém sim, que era totalmente funcional e agora passa a ser depender de terceiros, é muito difícil, é devastador, acredito que na vida dessas pessoas. A gente tem contato, né, com familiares, nós temos contatos com o paciente, né, que sofreram traumas tão severos e o como eles se sentem. De ser acolhido já muda o semblante daquela pessoa, né? sim. No caso, com as pesquisas que estão sendo feitas cada vez mais para essa população atingida com esse trauma, né? Então, a questão de psicoeducação, de entender como que é tão severo um trauma, que seja uma batida, que for uma batida na cabeça, não precisa especificamente ser um trauma tão severo de ter um impacto, tudo que for Ter ficado em relacionado. coma, tal, porque aí fica mais fácil. Não, mas ficou em coma há tanto tempo e tal. Então, não, realmente nunca vai ser o mesmo, é mais fácil de aceitação de situações desse tipo, né? Mas quando não acontece exatamente isso, então fica isso uma coisa bem nebulosa. Como assim? Como mudou tanto? Como é que pode, né? Como pode ter mudado tanto? E muda. Né? Muito mais. Você estava dando o exemplo do olfato da sua paciente, né? Ah, tudo bem, não prejudica tanto no convívio, né? Com outras pessoas. Mas quando a gente fala assim de capacidade cognitiva, então a capacidade de raciocínio, capacidade de memorização, que são coisas assim. Não estou falando para ninguém ser um grande, né, ter uma capacidade enorme de memória, não, as coisas normais mesmo, corriqueiras de fazer as coisas do dia a dia, né? Então você precisa, quando você está cozinhando, você precisa ter uma memória de trabalho ali, né? Então Verdade. vai, enquanto você tá fazendo o arroz, você está ali esquentando também o feijão. Se você esquecer de um dos dois, vai queimar. É uma coisa que a gente consegue fazer simplesmente. Mas para alguém que teve um traumatismo, você não consegue mais fazer esse tipo de coisa. E aí que fica numa dependência dos outros. Porque essa pessoa nem percebe. Porque ela fala assim, nossa, é mesmo, esqueci, ai que droga, tal. E ela se sente mal também, porque ela esquece e não percebe. Isso é bastante impactante, sim. Sim. Isso É, aí vem uma culpa, né? Se sente culpada. Nossa, mas é uma coisa tão fácil, eu fazia isso tão rapidamente e agora eu não consigo mais. Então, são sequelas. A questão emocional influencia muito, né? Nessa dificuldade que a pessoa tem em lidar com algo que era tão fácil, como lembrar de fazer uma comida ou sentir o cheiro de algo, de uma comida, sim. sentir o sabor. Imagine você não poder sentir o teu prazer de sentir o cheiro, o sabor de algo, de algum alimento que seja. Não saber exatamente, eu lembro que recordava até que ela não tinha como saber se a comida estava boa ou estava estragada. Ela não tinha Uhum, mais esse, uhum. esse contato. Então é muito difícil isso, é, essas sequelas que ficam, que os familiares e também, no caso, o paciente, até entender como que isso funciona. Vai voltar? Não vai voltar? É possível eu voltar a ser como eu era antes? Então, as E os pesquisas entram aí nessa comportamentos, área, né? né? E os Sim. comportamentos, né? Tá falando disso, e o comportamento, aquela pessoa fica facilmente irritada.
né? Ou começa a ter comportamentos mais bizarros mesmo, então deixa de se cuidar, ou deixa de ter aquele freio natural Uhum. que a gente tem. Bom, isso eu devo falar, isso eu não devo, tem que tomar cuidado. Ou aquele freio social, né? De como você respeitar a pessoa que está próxima a você. Então, quando perde isso, passa a ser uma pessoa mal educada ou Sim, assim, sem noção. Fala, meu, os caras ficam sem noção, né? Muitas, verdade. muitas vezes desagradável. E isso E aí é começa muito dentro da própria difícil. família, né? Porque não Claro, né? entende. Porque fica com todo mundo. Que também a gente compreende, não é fácil, né? Cuidar de Verdade. uma pessoa assim, né? Porque ela não tem exatamente a percepção de como ela tá. Muitas vezes Uhum. quando a gente fala de comportamento, por exemplo, não tem a percepção de como ela tá. E aí ainda tem a situação de que precisa continuar com a vida cotidiana aí, né? Verdade. Então tem que tomar cuidado com essas duas coisas. Acho que tem uma pergunta aí, Tem uma chegando pergunta? aí, você tá conseguindo? Deixa eu Sequelas são ver. somente para. Essas sequelas são somente para pessoas que sofreram traumatismo? Ou uma pessoa que não sofreu traumatismo também pode desenvolver esse tipo de deficiência? Muito obrigada, Cíntia, pela pergunta. Então, ela está falando de essas E as, sequelas e as para pessoas sequelas. Pode falar. cognitivas, né? Pode causar também. Porque tem várias outras doenças que podem ter também sintomas semelhantes, né? Sim. Então, a gente pode ter um AVC, por exemplo, né? Um acidente vascular cerebral, né? Popularmente chamado de derrame também, porque Uhum. também lesionou ali uma parte do cérebro, então você pode ter também esses sintomas, então não houve nenhum tipo de trauma, né? E ao mesmo tempo pode ser esse derrame, pode ser decorrência do trauma também, que rompe vasos ali e também lesionam determinada região. Então, não sei se exatamente se fala assim, se é isso aí que você estava perguntando mesmo, senão eu tento responder de novo, tá? Então pode ter essas deficiências aí, todas também decorrentes de outras doenças. Então nem sempre é isso. Mas é interessante que às vezes a gente chega no nosso consultório, né? A gente como psicólogo, eu acho que é importante é uma pergunta que eu sempre aprendi a fazer, Tá. né? Escuta, teve alguma lesão, né, na Uhum. cabeça, bateu a cabeça, né? Alguma vez ficou desmaiado, precisou ser internado, como é que foi isso? Né? Então, por exemplo, uma vez eu estava atendendo fazendo anamnese de uma criança, né, com uma queixa de TDAH, e aí, durante a anamnese e tal, eu fiz essa pergunta, já bateu a cabeça alguma vez? Ah, bateu sim e tal, mas não foi nada de grave, não. Não foi, como é que foi? Como é que foi isso, que não foi nada de grave, né? Aí ela falou que teve um trauma, né, mesmo na cabeça, quase Uhum. um bom pedaço da cabeça, ficou internado 3 dias na UTI, mas do médico, o Sérgio lá, o médico falou que não tinha nenhuma sequela. Isso foi há 1 ano de idade, né, quando a criança tinha 1 ano de idade e tal, né, e aí eu falei, pá, para um pouco, porque a gente precisa investigar melhor isso, de como é que tá isso Sim. hoje, né? E uma coisa assim, que às vezes a pessoa, como o médico diz que não, tá tudo bem, não vai ter nenhum problema, às vezes até porque na hora realmente não tinha Não tinha. uma sequela visível, né, que pudesse ser ali realmente constatada ali pelo médico de quanto de instrumentos que ele tinha. Mas ao longo do desenvolvimento desta criança, outras coisas foram aparecendo, né? Então, muda-se o aspecto de tratamento aí, a gente tem um outro cuidado, né? Tem uma avaliação neuropsicológica de outra ordem, né? Por causa Sim. disso. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa que não é tão simplória quanto parece. A mesma coisa, a gente vai indo para os adultos e tal, Uhum. né? Isso já aconteceu também algumas vezes comigo, um consultório que não tinha nem
não tinha essa queixa, né? Ah, não, tô meio esquecido, tá bom. E desde quando foi assim, não sei, faz pouco tempo, jovem esquecido, tal. Tá, e aí, aconteceu alguma coisa, algum acidente? Ah, tá, mas não foi nada de grave não, foi uma batida de moto, tal, mas na verdade eu só quebrei a perna, né? Esquece nem como é que ficou a cabeça, né? Como ficou? Só que te Aí cortando um você... pouquinho, a Cíntia que fez a pergunta para você, falou que foi Hum, respondido, que você, a pergunta tá. anterior que ela fez, ela ia perguntar exatamente o que você estava falando, nós estávamos falando agora sobre a questão da infantil, né, da criança, e ela Aham. tem um comentário aqui, eu ia perguntar exatamente isso, sobre quando se é criança e acha que nada aconteceu, porém aparece depois na vida adulta. Então, é aquilo que você estava falando, né? Diante de um trauma que a criança sofreu, pode ser que naquele momento o médico tenha dado, ela recebeu alta, né? Não tenha, realmente as sequelas não tenham Sim, sido perceptíveis, mas isso na vida adulta pode acarretar aí nas dificuldades que, ou até, não só comportamentais, mas também as emocionais, né? sim, então precisa ser investigado, né? Precisa mesmo. Tem o mito assim, ah, não, se a criança não desmaiou, não tem problema. Não, isso não é uma verdade. Tem que ser levado ao médico. Lá eles vão ter como avaliar, vão fazer exames para ver como que essa criança realmente está. Lembrando, né, que enquanto mais jovem é a criança, né, mais informação está o cérebro. Então, mais prematuro ainda está o cérebro, né? Nosso cérebro continua crescendo até muito, até a idade adulta, né? Então, assim, tem ali a neuroplasticidade toda que precisa ser cuidada, avaliada, então tem que levar no médico, sim. Né? É a melhor coisa a fazer. Não fique na dúvida, leva no médico e pronto, né? Mesmo em tempos de corona, a gente tem que levar, né? Sim. Sim, algo que é muito importante, que aqui entra aqui no nosso trabalho, né? Seria a avaliação neuropsicológica, né? Como você estava fazendo, fazer realmente, falando uma anamnese especificamente bem detalhada, realmente entender todo o histórico familiar desse paciente, para que realmente tenha todos os embasamentos. E no caso do TCE, como que a avaliação neuropsicológica ela pode contribuir no tratamento destes pacientes? Tá, ótima pergunta, né? Porque dentro da avaliação neuropsicológica, o que que é feito? Então, Uhum. o neuropsicólogo ele vai utilizar uma série de instrumentos para avaliar as funções do cérebro, né? Então, todas as funções para a gente saber como é que está o funcionamento. Está funcionando tudo bem? Né? Está funcionando dentro dos padrões que são esperados para aquela faixa etária, né? Para aquela habilidade? Então, isso é fundamental para se poder ter uma ideia realmente do que precisa ser tratado e trabalhado naquela pessoa. O detalhe é que muitas pessoas acabam indo, por exemplo, para o psicólogo, né? Ah, não estou me sentindo bem e tal, né? Emocionalmente, não consigo produzir bem e tal. E às vezes o problema está não só emocional, mas está num problema de ordem cognitiva realmente. Na ordem neuropsicológica, o tratamento tem que ser diferente. É aí uma avaliação neuropsicológica que vai poder indicar isto. Então tá, olha, seu problema de memória é emocional e tal, resolve aqui, emoção, pronto, melhora aí, diminui sua ansiedade e tal, isso fica bem. Ou não. Não. Então é a avaliação neuropsicológica que vai poder ver exatamente cada uma das funções dentro ali do cérebro para a gente poder indicar realmente como trabalhar com essa Sim. pessoa, né? Reabilitação, medicação, né? Todas essas coisas serem repensadas aí a partir de uma avaliação neuropsicológica. Então, Até assim, é porque, mesmo que já faz tempo, sim, se já faz tempo, não, mas já faz 3 anos, tá? Então, né? ainda mais. Algo chama a atenção e precisa ser avaliado. Sim, ainda mais quando isso ajuda muito na questão até neurológica, né? Por exemplo, às vezes em exames de imagem não é possível verificar especificamente
aquela dificuldade que aquela pessoa está apresentando. Às vezes ela fala, tem paciente que chega na clínica com a dificuldade de memória. Ah, eu estou esquecendo muito, eu estou com um problema de memória. Sim. Só que aquela questão que ele está levando, pode ser que não seja especificamente de memória, pode ser a forma e o comportamento que ele está apresentando de esquecer, mas pode ser lesão em outra área do cérebro que ele não consiga É. identificar. E às vezes o exame não é tão específico em relação a isso que a avaliação neuropsicológica pode oferecer no tratamento desses pacientes. Eu sempre faço um comparativo assim, com o computador, né? Então, assim, a imagem é como se você abrisse o computador e você olha dentro dele, bom, todas as peças estão aqui, não tem nenhuma peça queimada e tal, bom, tá tudo bem. Só que ele não funciona bem. Por quê? Né? Porque a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando que o problema não é o hardware, é o software. Então, o software a gente não vê olhando. Né? Então, a avaliação neuropsicológica vai avaliar o software e não o hardware. Os exames de imagem, né? Então, vão avaliar o que tem ali de visível, que pode ser visível. Né? Como a gente fala de cérebro de uma coisa muito misteriosa, né? Então a gente não sabe o que tem dentro do neurônio, né? A gente, quer dizer, sabe quimicamente, mas como é que aquilo funciona? Como é que aquilo pode virar um pensamento? Isso é fantástico, né? Então não dá para ver em um exame de imagem. Tá? Então daí a gente usa a avaliação neuropsicológica para ver como é que está funcionando ali o software, né? Como está funcionando, sim. E temos algumas perguntas aqui. Boa noite, Eliane Diniz. É possível recuperar um cérebro lesionado? De que maneira? Então, esse é o grande mistério, né? Mas eu vou explicar Grande dentro do que a mistério. gente tem, tá? O grande mistério que eu falo porque assim, algumas pessoas conseguem se recuperar mais e outras conseguem se recuperar menos. E os fatores ainda não são muito claros, isso do ponto de vista ciência. Então vai depender. Tipo de lesão, local de lesão, idade da pessoa, tratamento que ela recebeu, para a gente poder ver o quanto que essa pessoa se recupera. Mas o que acontece quando chega um paciente para nós, né? Olha, tive uma lesão e tal, e aí eu tenho uma dificuldade de tal coisa. O que a gente procura fazer? Reabilitação. A gente faz uma reabilitação cognitiva com esse paciente para tentar ajudá-lo a melhorar. E a gente consegue algum grau de melhora. É muito variável dependendo daquele paciente, de todos esses fatores que eu estou falando, né? Idade, quanto que ele tinha de que a gente chama de reserva cognitiva. Né? O que é mais ou menos a reserva cognitiva, né? Por exemplo, uma pessoa que ela costumava ler muito, então ela tem uma facilidade muito maior, por exemplo, de recuperar a memória, né, velocidade de raciocínio, porque ela tem uma reserva cognitiva maior aí, o que a gente chama de reserva cognitiva. Quanto mais você treina o seu cérebro, mais reserva cognitiva você vai adquirindo. Tá? Então a gente vai procurar, vai ver exatamente o que está ali em déficit e vai fazer um trabalho de reabilitação. Ainda assim, o que a gente entende é que em muitas situações a gente consegue recuperar muito pouco. Então, por isso que, quanto ciência, e esse é bem o intuito do nosso grupo de pesquisas lá no Hospital das Clínicas, né, de estar desenvolvendo tratamentos que sejam melhores, mais eficientes para a recuperação. Então, para que a gente tenha uma recuperação mais rápida, uma recuperação duradoura, e uma recuperação que seja mais efetiva realmente. E aí a gente vai tentando usar diversas ferramentas, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente pesquisa especificamente é a estimulação elétrica transcraniana e o treino cognitivo em softwares. Então, não dá para a gente responder ainda se isso é realmente quanto que é eficaz. A gente está em fase bem de pesquisa ainda disso, não só aqui no Brasil, tá? No mundo inteiro. Então, a gente não sabe ainda
exatamente o quanto que a gente vai conseguir recuperar uma pessoa e qual que é o tratamento melhor. Então a gente tem pouco recurso ainda, mas tendo uma dificuldade, tem que Uhum. procurar tratamento o quanto antes para poder estar recuperando. Quanto antes procurar, mais chance tem de recuperação. Existe já, Daniel, na pesquisa científica, algo já comprovado? Você falou agora da questão da questão de estimulação, né, que ainda está em processo de pesquisa. Existe algo já específico que realmente ajuda esses pacientes no traumatismo, que sofreram traumatismo, no caso a lesão adquirida, no caso do trauma? Então, há alguns tratamentos medicamentosos, mas é sempre aquilo que ajuda, não faz um milagre, né? Então não tem uma pílula que você toma e pronto, tá tudo resolvido. Infelizmente não tem, mas que ajuda um pouco com as sequelas, né? Ajuda um pouquinho o cérebro a funcionar melhor, né? Existe o treino cognitivo, das formas de reabilitação cognitiva, pensando no cognitivo, né? Tem também fisioterapia, né? Tem fonoterapia. Então, dependendo se é um problema de fala, por exemplo, fonoterapia vai ajudar, né? Se é um problema de marcha, de equilíbrio e tal, então fisioterapia vai ajudar. E são os problemas de cognitivo, memória, atenção, raciocínio. Então, são os treinos cognitivos aí para ajudar. Mas como eu estava falando, né? Infelizmente é muito angustiante porque a gente gostaria que ajudasse muito mais, né? Sim, verdade. E a gente sabe que não consegue ajudar tanto. O que vai depender muito da lesão. Sempre lembrando disso também, né? Da Sim, lesão verdade. e do tipo. Então, cai muito caso, cada caso um caso. A gente não tem um protocolo ainda certinho que a gente fala, olha, faz isso, isso, isso e pronto, essa pessoa ela fica normal de novo. Tem um comentário aqui. Meu irmão, Luana, obrigada, Luana, pela pergunta. Meu irmão, aos 12 anos de idade, foi diagnosticado com epilepsia, fez tratamento durante alguns anos. Ele parou com os remédios, ele pode ter essa sequela de prejuízos cognitivos? Hoje ele tem 26 anos. Pode, pode sim, né? Pode, e aí assim, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma avaliação neuropsicológica nele para a gente saber o que é que ele tem, né? E para saber o que ele tem. Mas pode, porque aí tem algumas coisas que, que a gente precisa saber. O que gerava essa epilepsia, né? O quanto que essa epilepsia acabou prejudicando realmente o funcionamento natural e o desenvolvimento ali do cérebro dele. Então depende tipo de epilepsia, depende quantidade de crises que ele tinha, depende do tratamento que ele fez dentro disso, tem as medicações que, né, ele tomou, como ela está comentando, né? Já parou, Isso. ótimo, né? Então, uma epilepsia de primeira infância, mas pode ter deixado realmente algumas consequências aí, que vão variar por conta do que ele não conseguia aprender por causa da epilepsia, que atrapalhava as crises e tal, e aí pode ser uma coisa de ordem assim, olha, aprendeu um pouco por conta disso, então não é um problema cognitivo, então é uma questão de estimular, né? Ou pode ser também uma situação realmente de um problema neurocognitivo aí, e aí precisa de tratamentos específicos. Então, o que, que eu recomendo? Faz a avaliação neuropsicológica para entender direitinho como é que está o quadro dele e poder estimular de maneira correta. E aí ele é muito jovem ainda, tem muito para desenvolver. Né? A possibilidade de melhora dele é muito maior do que de um adulto, por exemplo. Uhum. No início eu falei sobre que o TCE é considerado uma questão de saúde pública, né? E porque eu queria até Sim. que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de saúde pública. Por que exatamente saúde pública? Pela dificuldade, a gente discorreu um pouco, né, aí no Uhum. nossa live, Nossa conversa. nossa Uhum. conversa, mas uma questão de saúde pública em razão dessas sequelas. Imagina uma pessoa que antes ela tinha o Sim, trabalho dela, sim. fazia, né, trabalhava, Uhum. e aqui no Brasil, eu não me recordo o número, mas aqui no Brasil é um dos
tem inúmeros casos, assim, é um número tão grande de casos, e principalmente de questão de automobilística e tudo mais, as sequelas advinda desse tipo de situação, que eu não me recordo agora exatamente o número, acredito que já tenha aumentado. Mas Então, dentro desse imagine isso, raciocínio, né? Deixa sim, eu tentar imagine, pra gente trocar ideia no raciocínio, né? Pegando o gancho exatamente disso. Você sim. imagina, a pessoa quebrou a perna, né? Então vamos pensar lá no acidente automobilístico, o problema foi que ela quebrou a perna. Uhum. Engessou e tal, daqui a poucos meses, vida normal, né? Mas quando há um problema cognitivo, isso perdura, né, por Sim. muito, muito tempo, muitas vezes mesmo, pro resto da vida, né? Então é isso que você fala de saúde pública, porque ela necessita de tratamento por muito tempo, ela fica muitas vezes realmente incapacitada por muito tempo, né? E dependente das outras pessoas, como você estava comentando, não é? Por isso que acaba sendo uma coisa de saúde pública, porque é pro resto da vida, né? É longo. Bom, verdade. Imagine o quanto que essa pessoa não deve se sentir, né? Como a gente já falou aqui, que aí entra toda a questão emocional de uma possível depressão, de ansiedade. Isso está sendo pesquisado Sim, também, né? Para saber se a pessoa sim. tinha aspectos, alterações de ansiedade e depressão antes do TCE ou realmente após o TCE. Então, isso realmente é mais pesquisa, é mais caixinha de surpresa aí que Que é tem. consequência do que, né? Sim. Né? A gente A está gente não quase sabe terminando a exatamente. nossa live, passou muito rápida, nós temos alguns minutinhos É, ali, mas eu queria que nós pudéssemos falar, ou você deixasse uma contribuição, o que as pessoas precisam entender sobre a gravidade desse trauma. Eu sei que a gente já falou, você trouxe bastante informação aqui, a questão de psicoeducação, até para os familiares e pacientes, que não foi falado ainda sobre esse trauma. O que as pessoas precisam saber hoje que a gente possa contribuir nessa psicoeducação? eu acho que o fundamental, por exemplo, quando a gente está falando de saúde pública até, né? É triste porque às vezes a gente tem um sistema de saúde complicado também. Então, muitas dessas pessoas acabam não conseguindo, por exemplo, um benefício do Benefício. INSS, porque o médico que está ali não é um neurologista, não é um perito nisso, e Sim, ele muitas vezes ele acha que a pessoa está simulando para ter o benefício. Então muita gente não consegue o benefício, né? Então é importante dizer que assim como se você imagina que um médico que está ali não consegue perceber isso, né? E ele está muito mais treinado do que um leigo, você imagina exatamente a família, né? Então verdade. assim, TCE é um problema grave que afeta realmente um órgão assim principal no nosso corpo. Sem o cérebro funcionar, nada mais funciona, né? E tem sequelas às vezes muito sutis, como por exemplo mudança de comportamento só, Uhum. né? É, porque pode ser confundida com muitas outras coisas, né? E isso requer realmente tratamento, né? Negar ao tratamento, não procurar, né? Falar, não é isso e tal, isso só prejudica. Prejudica a própria pessoa, o próprio paciente e prejudica quem está em volta, Sim, né? muito. Esposa, familiares que estão aqui, que cuidam, né? Então, tudo isso é muito sério, né? Então, precisa, assim, ser buscado bastante informação. Aqui não dá tempo de passar todas essas informações, né? Mas procurem Sim, mais informação. Ó, se suspeitou que está com isso, não, peraí, eu acho que teve um TCE, isso pode estar tendo alguma consequência, vá procurar mais informação, né? Procure profissionais preparados para isso, para que você possa ajudar realmente essa pessoa de maneira adequada. nós temos 5 minutinhos. Tá. Nós agradecemos, né? Vou agradecer já antes que o Instagram nos impeça Nos de corte? falar, nos corte. Uhum. Agradecer a todos que estão aqui.
aos meus familiares que estão também nos assistindo lá do Ceará, amigos Uhum. também, a todos que ficaram aqui nos assistindo, eu agradeço. Fala os seus contatos, Daniel, de arroba, Facebook, o que você tem para divulgar, fique à vontade. Tá, tá. Eu tenho um consultório aqui em São Bernardo do Campo, né? Então, eu faço as avaliações neuropsicológicas, reabilitação e também psicoterapia na linha cognitivo-comportamental, né? Então, eu tenho, né, a página no Facebook, que é psicólogo Daniel Carvalho, né? Então, pode me procurar por lá. E tem os nossos contatos lá no HC. Nós estamos precisando também de pacientes que sofreram TCE e que queiram participar da pesquisa, porque isso é bastante importante para que a gente possa desenvolver realmente novos métodos, né? Sim, verdade. Então, pode entrar em contato conosco também, né? Pode entrar em contato com você ou comigo. Pode Isso muito vai nos contribuir, né? Também posso deixar um telefone, tá bom? Né? Então, que alguém quiser fazer contato, pode entrar em contato conosco lá na clínica, né? Então é 011 97259 4210 e a gente ajuda tanto com relação da pesquisa, né? Quanto com relação a tratamentos também aí que se fizerem necessários. Tá ótimo. Então, eu tenho uma arroba aqui no Instagram, meu perfil no Instagram, Instagram, aham. NeuroPsi, Ana Cristina Lamounier. Também tem um canal no YouTube, então vocês podem acompanhar o vídeo. Inclusive, a nossa live depois estará lá salva para que todos que não puderem nos acompanhar aqui nesse horário, poderão acompanhar também. Então, foi um prazer, dividir com você tanto conhecimento, aprender também aqui. Agradeço bastante pela sua participação e de todos aqui que estão nos assistindo, e que possamos, com a pesquisa científica, trazer benefícios, né, inúmeros benefícios de compreensão maior ainda desse trauma para todos esses pacientes que sofrem tanto com essas sequelas, seja dependendo do tipo do trauma ou não, né, sequelas comportamentais ou cognitivas, emocionais, quais forem elas, mas é um sofrimento muito grande que a família e que essas pessoas que sofrem o trauma sofrem. Então, no decorrer, começou a nossa semana sobre o traumatismo crânioencefálico, que nós acreditamos ser um tema fundamental de ser falado e que de Sim, levar muito mais psicoeducação para a população, né? com certeza. Foi um prazer, né? Fico à disposição para você em outras vezes, né? E para as pessoas que precisarem também de apoio aí. Então, tá ótimo. Então, acredito que nosso tempinho acabou. Um Então tá abraço, bom. pessoal. Acredito que nós não temos deixado de responder nenhuma outra pergunta que tenha ficado. E um abraço a todos, né? Tá bom. Um Tchau. Boa abraço, noite. Daniel. Tchau. Obrigada, pessoal.